Fala, plebe! Nesse corte, nós vamos entender a importância da metafísica como base na vida de alguém que deseja viver fora do sistema. Metafísica é o estudo da natureza fundamental, é o estudo do que existe, do que é real e do que é possível. A base metafísica de uma pessoa é o conjunto de crenças que ela tem sobre a natureza fundamental da realidade. Essas crenças podem influenciar profundamente a forma como ela vive a sua vida. E aqui nós vamos abordar isso principalmente do ponto de vista da doutrina espírita ou da teosofia e também fazendo uma analogia disso, uma junção disso com o anarcocapitalismo que, apesar de parecerem coisas completamente diferentes, elas se comunicam muito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. Bom, pessoal, quando a gente vai buscar esse estilo de vida autossustentável, é muito importante também a gente ter uma linha metafísica espiritual muito forte, porque, por exemplo, quando eu fui estudar sobre a agroecologia e permacultura, buscando viver isso na própria pele, eu sou de criação católica, mas eu sou espírita, eu fico ali entre o espiritismo e a teosofia. Tem algumas diferenças muito importantes entre as duas, mas tem algumas outras coisas também. E por que eu fiz isso? Porque, assim, como kardecista, eu acredito que essa é uma existência e eu já devo ter tido centenas ou milhares de outras, né? E a gente não se lembra disso. E, cara, se isso realmente é verdade, se realmente eu acredito nisso, vale a pena eu me esforçar, me dedicar, doar minha vida, minha vontade de fazer dar certo, minha capacidade de materialização para o que eu acho realmente certo, verdadeiro e correto de se fazer. Então, a partir daí que eu consegui tirar força para conseguir ir contra a multidão nas questões que a gente falou anteriormente. E de pensar um pouco fora da caixa e de buscar cocriar isso para mim e para as outras pessoas. Então, tem uma importância metafísica muito, muito grande nisso. Porque se você tiver essa bússola em você, você vai conseguir superar os desafios ou você vai ter força suficiente para encarar eles. O máximo que pode acontecer com a gente é a gente morrer. Mas a gente vai morrer como covarde ou a gente vai morrer com honra? Entregando realmente as nossas capacidades, o que a gente consegue ou deveria, né, trazer e influenciar e produzir e arquitetar. Então, a falta do sentido metafísico, né, ele traz vários problemas. Primeiro que você fica sem base, né, você não tem um ponto de partida, por isso você pode cair em relativismo, né, como a gente já falou anteriormente. Você vai ter uma dificuldade, às vezes, de defender certas ideias, porque você vai... algumas coisas elas vão cair para uma discussão mais metafísica, não tem jeito. E é muito importante isso também, porque quando a pessoa fala assim, não usa esse argumento, não usa um argumento religioso, porque, ela está querendo tirar a sua base, porque ela não tem base. Ela tá sem uma base de desenvolvimento. Ela está querendo tirar a sua para você não conseguir argumentar. Indisponível para suportar a vida, que pode ser bem dura, né? Ainda mais quando você tem uma convicção e você é fiel a ela. Opa. Então, aqui, a gente tem como o anarcocapitalismo como uma doutrina política, né, importante, conforme eu te mostrei. E eu vejo a teosofia, por exemplo, que é o estudo do divino, como uma forma de você entender melhor o macro, né, onde que a gente está e como poeirinha que a gente é, o ambiente que a gente está inserido. E o espiritismo, eu acho que ele traz uma bússola moral muito importante, né, cristã, muito importante para a gente seguir como rumo e ajudar a gente nos principais dilemas que nós temos aí ao decorrer da vida, né. Bom, coloquei 3 pontos importantes. Sem uma base metafísica, você não consegue defender os princípios da sua doutrina. Os princípios, tá? Mesmo que seja uma doutrina filosófica prática, sem metafísica, é provável que você chegará em um ponto que não saberá responder sem recorrer a essa base. Por que você acha errado, por exemplo, o aborto? Se você não tem a noção de concepção, você não vai conseguir defender.
e várias outras coisas. Sem uma base metafísica, você não saberá defender sua filosofia prática de outros sistemas filosóficos sem se limitar à sua experiência pessoal. Você não tem um sistema de pensamento que te permite contextualizar a sua defesa da sua filosofia prática, face a outros problemas de ordem moral e intelectual. Como que você vai comparar problema ali, ou uma outra filosofia, ou um outro entendimento religioso? Não estou falando no quesito de briga, não. Estou falando no sentido de você realmente alicerçar ali a sua convicção. Mas como que você vai fazer essa discriminação de uma coisa para outra, para entender qual que é o seu norte, se você não tem essa base? Então aí você vai ficar à deriva. Então se chegar alguém com um argumento X que às vezes pode te levar ao erro, como você não tem uma base, você vai ficar à deriva. Sem uma base metafísica, você não tem um sentido transcendente. Você perde o sentido último, que foi o sentido que eu conquistei ali nesse momento da pandemia, conforme eu te contei. Bom, pegando ali pelo Espiritismo, então, é impressionante como ele tem uma similaridade muito forte com o libertarianismo. Especialmente aqui a parte que eu te mostrei. Bom, o Espiritismo ele veio ali a partir do Allan Kardec, tem vários livros importantes do Allan Kardec, são 5 livros que são mais importantes, 5 ou 4, mas dentre eles talvez o mais importante seja o Livro dos Espíritos, tá? E aqui como que funciona? O médium faz a pergunta e um grupo ali, espíritos responde a pergunta, tem toda uma metodologia na época para fazer. Ele fez a pergunta em diferentes partes do mundo, com diferentes médiums, e aí as respostas elas começaram a vir meio que unificadas, né? E ele começou a trazer isso em blocos, né? Então foi assim que o livro foi feito. Bom, na parte que fala sobre direito de propriedade e roubo, na pergunta 880, ele pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Ele também tem esse conceito do direito natural, que também é um conceito aristotélico, tá? Então isso não é uma coisa espírita, não é uma coisa apenas, né? Anarcocapitalista, Aristóteles também já tratava nesse conceito, nessa mesma nomenclatura e falando da mesma coisa, tá? Então, quer dizer, é uma coisa, nesse ponto é muito importante. A gente está falando, Allan Kardec não conheceu o Rothbard, Aristóteles não conheceu Allan Kardec, e a gente tem o mesmo conceito com o passar do tempo. Será que isso não é tão importante quanto, por exemplo, o ouro ele é uma reserva de valor? Por quê? Porque ele se sustenta ao longo do tempo. Será que esse conceito não poderia ser um ouro para a questão filosófica ou metafísica, para a gente entender isso como uma forma, realmente aqui eu tenho alguma coisa que atravessou milênios para chegar até mim. Isso daqui realmente é importante. Isso daqui realmente vale a pena eu trazer como algo relevante. Então ele responde, né? Qual é primeiro, a pergunta, 880, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E aí o espírito responde: o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante, ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então a gente está aqui dentro do PNA, né? Depois, pergunta 881. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, sim. Mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. Isso é muito legal também. Tem uma frase, uma palestra da Lucilena Galvão, que ela fala uma coisa que é tão certa. Muitas vezes, tudo que você precisa saber, ou as respostas que você precisa tirar da vida, você absorve a partir de 2 minutos observando a natureza. Aqui ele está dando a chave para a gente. Olha, se você observar o trabalho da abelha, você vai entender a melhor maneira de fazer isso. Você tem esse direito sim. Você vai entender a melhor maneira de fazer isso. E a gente sabe que, por exemplo, é igual essa coisa da árvore. Para você gerar um fruto ou fazer alguma coisa realmente imponente, leva-se muitos anos. Muitos anos. Mas para você perder isso, pode ser muito rápido. Então, muita coisa, ou quase tudo, que a gente precisa saber ali da nossa vida mesmo, a gente consegue observando a natureza. 882. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Resposta. Deus não disse:
não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César? Depois o Kardec comenta, né? Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o trabalho, como de trabalhar e viver. Cara, olha, isso aqui é até de arrepiar, né? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, a gente tem o mesmo conceito de direitos naturais no libertarianismo. Depois o Rothbard, ele traz o mesmo conceito e ele era católico ou evangélico, então ele não tinha essa... Acho que não sei nem se ele sabia que era espiritismo. Mas ele traz esse mesmo conceito, se eu não me engano está aqui. A propriedade privada é o direito de cada indivíduo de possuir seu próprio bem, corpo, mente e de estender esse direito aos objetos que ele cria ou adquire através do seu próprio trabalho. Aí... Não é interessante como aqui ele traz exatamente o mesmo conceito? Aquilo que o homem ajunta pelo seu trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e de viver. É o mesmo conceito dito de forma diferente. Depois, 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Responde: só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Ele recomenda aqui uma outra pergunta. E depois ele comenta, né? A lei do amor e da justiça proíbe que se faça a outro o que não queremos que seja feito, a nós mesmos, né? E condena, por esse mesmo princípio, todo meio de adquirir que o contrarie. Agora você entendeu por que eu coloquei aquela imagem de uma instituição do Estado com aquele rosto feio? Porque é isso que o Estado faz. Ele te rouba o que você produz, ele desapropria sem o seu consentimento. Não é voluntário. Isso é muito errado do ponto de vista libertário. Tem que ser voluntário. Você tem que estar de acordo. Se não estiver de acordo, é autoritarismo. E a gente vive isso achando que a gente está vivendo uma coisa fora. É como se a gente estivesse num ambiente livre, como se a gente estivesse num ambiente diverso. Na verdade, não. A gente está aí sob a tirania do Estado, de grandes empresas, de oligopólios, de famílias, sustentando isso tudo com o nosso trabalho, com a nossa energia vital, com o nosso suor. Está errado. Depois, 885. O direito de propriedade é sem limites? O médium pergunta, né? E aí eles respondem, sem dúvida. Tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade, mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que um século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro. Eu acho que a gente vai olhar para trás e vai ver que nós achávamos que éramos civilizados e que nós estamos sustentando uma sociedade bárbara, justamente pelos princípios que eu estou mencionando aqui com vocês e quero muito disseminar para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de entendimento, para que a gente possa definitivamente romper isso. Bom, pessoal, eu desejo muito, então, conforme eu falei, doar meu tempo, minha energia, minha vida para essa missão. Eu acho que eu me realizo muito nisso, de realmente buscar trazer uma solução eficaz para todo esse problema que a gente está metido, né? A gente já está no fundo do poço, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para tirar a gente disso. E eu queria te falar que muitas vezes eu vejo muitas pessoas no meio permacultural, por exemplo, ou do Bitcoin e tudo mais, casar com uma tese. E isso eu não acho que seja tão saudável. Por exemplo, muitos evangélicos ou crentes de forma geral, né, católicos ou enfim,
entendem como eu que a gente está nesse período de... No Espiritismo você fala como período de transição. Para outras religiões você vai falar como o início do apocalipse, alguma coisa assim. O permacultor normalmente, muita gente, né, principalmente das antigas, começou a trabalhar permacultura a partir da crise do petróleo, então fica sempre narrando isso. Ah, porque o petróleo vai acabar, porque não sei o quê, e não acabou, e está sempre descobrindo reservas novas e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente casa com uma tese e aí a gente não consegue reconhecer que talvez essa tese não realizou, né? E isso atrapalha a gente. Isso atrapalha a gente a conseguir seguir adiante, porque você passa a torcer, é igual muita gente no meio Eco-Village. A pessoa começa a torcer para a Babilônia cair, começa a torcer para a cidade colapsar, para o sistema colapsar, sendo que isso vai levar muita gente ao desastre, vai levar muita gente ao suicídio, à violência. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você decidiu para você ter um estilo de vida autossustentável, não faça isso pelos motivos errados. Entendeu? Faça por motivos nobres. Não faça pelo medo. Faça pela paixão da verdade, do que é certo, do que é melhor para as pessoas. Entendeu? Não case com uma tese que talvez possa não se realizar e você ficar meio que torcendo por isso sua vida toda. Não vai ser saudável para você. E bom, eu espero que você tenha gostado. Busco aqui te entregar o melhor que eu posso. Dúvidas, me chame aí nos comentários. Valeu! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.